precisamos aprender a ser bons conselheiros. Amém? Você precisa aprender a dar bons conselhos. A autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe está completamente relacionada à sua sabedoria para aconselhar. Porque às vezes nós achamos que a autoridade é simplesmente o pai chegar e falar, manda em mim que eu estou falando e pronto, acabou. Mas isso é autoritarismo. O autoritarismo fala muito daquilo que você quer que o outro faça por causa de você. A autoridade é você inspirar, encorajar, direcionar para que o outro acerte o alvo. Para que o seu filho saiba fazer as suas escolhas certas. Eu estou falando aqui mais com os pais hoje, mas isso se aplica a todos vocês. Se você quer ter autoridade em alguma área da sua vida, você precisa crescer em sabedoria naquilo, amém? A sua autoridade está completamente relacionada à sua sabedoria. Para que um filho possa olhar para um pai com um olhar de honra, desejando ouvir o que ele tem a dizer, ele precisa enxergar nesse pai sabedoria nos seus conselhos. Olha aqui para mim. Eu sempre falo isso para os pais. A sua voz precisa ser uma voz que vale a pena ser ouvida. O seu filho precisa saber que você vai ter uma boa instrução, que você vai ter um bom conselho. O seu filho nunca vai querer escutar o que você tem a dizer, se você nunca tem nada bom para falar. Se ele enxerga em você alguém incoerente, ele precisa ver você sendo sábio. Às vezes nós vemos as mães, eu falei isso de manhã, às vezes nós vemos umas mães que estão ali diante da birra dos filhos. E ela se descontrola completamente. E ela faz mais birra do que a criança. Entendeu? Então ela está vendo a criança dando chilique, a mãe está vendo uma criança dando chilique e ela... Ai, chega! E ela dá mais chilique do que a criança. Aí a criança olha para ela e fala, nossa, que isso? Eu falo para as minhas alunas lá do curso que nós temos essa é uma chave poderosa. Nós temos um botão, que é do botão do descontrole. E quando o seu filho está fazendo pirraça, ele está doido para apertar o seu botão do descontrole. E se ele consegue apertar o botão do descontrole, ele fala, nossa, eu sou mais poderoso do que a minha mãe, porque eu fiz ela se descontrolar. Quando você deu a instrução 20 vezes para o seu filho e ele ainda não fez, respira fundo e lembra do botão do descontrole. Protege o botão de descontrole. Se você vê que ele está tentando apertar esse botão do descontrole para você descontrolar, você lembra dele. Fala, não vou deixar apertar o botão do descontrole. E quando ele viu que ele fez de tudo, você não perdeu a paciência, continuou pleno, ele vai falar, uau, meu pai é outro nível. A minha mãe é outro nível. Porque ela não perdeu a paciência comigo. Você avança em autoridade. Nós crescemos em autoridade quando nós sabemos responder. Nós crescemos em autoridade quando nós sabemos aconselhar. Você sabe que aconselhar é um desafio. Sempre falei isso para o Daniel. Uma das coisas que eu mais admiro nele é a capacidade que ele tem de aconselhar. Mas ele sempre fala que isso é dom de Deus sobre a vida dele. Eu oro por isso também. E quando eu fui ordenada pastora, esse sempre era o meu maior medo. Meu Deus, as pessoas vêm se aconselhar comigo, eu tenho que ter alguma coisa para falar. Mas eu quero te dizer uma boa notícia. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Você precisa aprender a crescer em sabedoria. E saber que a sabedoria que você precisa, ela vem de Deus. É sobrenatural. É unção sobre você. Eu sempre falo que a unção de Deus faz a diferença. Sabe o que é a unção? É capacidade que Deus te dá para fazer algo sobrenatural. E a Bíblia diz que o Senhor nos unge para. Se o que você precisa é, sei lá, fazer algo talvez que não pareça espiritual. Sei lá, você precisa passar no exame da autoescola para tirar sua carteira. Você pode orar, Senhor, me unja para isso. Me capacita para isso. Se você precisa de uma unção especial no seu trabalho, busque de Deus. Senhor, me capacita para isso. Lembra que nós conversamos, né? A Samala é médica, ela atende emergências. Ela contou que uma vez ela pegou um caso muito difícil. A paciente estava ali morrendo. E ela sentiu a unção de Deus. Ela começou a orar por ela.
E a equipe médica, ela descobriu ali que a equipe toda, né, ela servia Jesus, começou a orar, e o Senhor fez um milagre na vida dela. É a unção de Deus sendo liberada no momento específico, para um propósito específico. Você tem que dar uma palavra para um amigo. Ele fala para você, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Você ora, Senhor, eu preciso da unção do Senhor. Eu falei hoje mesmo ainda, né? Quando eu estava escrevendo meu livro, eu orei exatamente isso. Senhor, coloca unção aqui nessas palavras. Coloca unção nesse livro. Eu preciso da unção do Senhor. Para que os pais, as mães que peguem esse livro sejam edificados. Que não seja algo natural. E o testemunho que eu mais escuto é, que unção nesse livro. Você escuta alguém falar isso? Nossa, que livro ungido. A gente não escuta muito, né? Você fala que livro legal, né? Que livro bom. Mas eu fico muito feliz, porque eu creio que o que faz a diferença nas nossas vidas é a unção. Isso nem está na palavra, mas eu creio que o Senhor está nos direcionando para isso. Amém? Nós precisamos aprender a dar bons conselhos. E existe unção para você aconselhar. Você, pai e mãe, existe unção para que você possa dar bons conselhos. O seu conselho precisa ser valioso. Já contei para vocês algumas vezes, né, que tem alguns momentos que a minha filha me pergunta algo, e eu respondo, e ela pergunta de novo. E eu falo para ela, filha, então você já sabe, então decida, você sabe decidir. E ela fica desesperada, não mamãe, mas eu quero saber o que você acha. Eu falo, não, eu já falei, você sabe o que eu acho. Você pode agora fazer a sua decisão. Não, mas eu quero saber o que você quer que eu faça. Isso é precioso, porque nós precisamos gerar filhos que queiram ouvir a nossa voz. Davi soube dar bons conselhos a Salomão. Nós precisamos ser bons conselheiros, amém? E é tremendo porque a Bíblia diz em Provérbios 1, 8-9, diz assim, ouça meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Veja, dá uma instrução para os filhos. Filhos, escute a instrução do seu pai, não despreze. Escuta o ensino da sua mãe, mas traz uma chave. Esse ensino vai valer ouro para você. Esse ensino, você vai se alegrar dele. Você vai se orgulhar da instrução do seu pai, do ensino da sua mãe. Sabe, o seu filho tem que desejar tanto o seu conselho, quanto as pessoas desejam tesouros, o ouro, a prata, como uma coroa na sua cabeça, como um adorno para o seu pescoço. Nós precisamos ser bons conselheiros, amém?